Oi, gente. Essa é a nossa terceira e última aula sobre hidrografia, em que falaremos sobre a questão atual da água, tanto no Brasil quanto no mundo. Apesar de sabermos que o planeta Terra tem uma quantidade muito grande de água, também sabemos que a maior parte dela não está disponível para o nosso consumo, já que 97,5% de toda a água está concentrada em oceanos ou lagos de água salgada, nos deixando o restante apenas 2,5% dessa água e apenas uma pequena fração desses 2,5% está na forma de rios e lagos, que é a forma mais consumida por nós humanos. Isso, em relação ao total, daria cerca de 0,01%, sendo que a maior parte, na verdade, está na forma ou de geleiras ou de neve, mas também temos uma porção relativamente grande em águas subterrâneas, mas de mais difícil acesso, claro. Além de estar presente também a água na atmosfera, em pântanos, no solo, que também não é tão fácil acesso assim quanto a água de rios e lagos, que é a menor parte. E além dessa problemática da quantidade de água em si, em formas disponíveis de serem utilizadas, também temos o problema do estresse hídrico, que é a situação em que a demanda de água de uma população é muito maior do que a oferta ali disponível naquele local. Isso acontece principalmente devido à má distribuição dessa água presente em rios, lagos, aquíferos. Por isso, temos algumas regiões do mundo que sofrem com um estresse hídrico muito elevado, como, por exemplo, algumas porções do Chile, o oeste dos Estados Unidos, uma parte do México, algumas regiões do sul da África, temos também no norte da África, onde tem o deserto do Saara, o Oriente Médio, que é muito conhecido pela falta d'água, e algumas regiões da Ásia, como partes da China e principalmente a Índia. Esses dados aqui nos mostram muito bem como essa água ela é má distribuída entre os continentes, porque a América do Sul tem 26% das reservas de água, mas apenas 6% da população mundial, enquanto a Ásia tem teoricamente mais água, 36%, mas concentra 60% da população, 10 vezes mais. E esse problema não se resume ao mundo como um todo. Vemos também no caso brasileiro, em que a água também é mal distribuída, porque ela é muito concentrada ali na região norte, então na bacia amazônica, enquanto as regiões sudeste e nordeste, que são mais populosas, que estão concentradas ali nas suas capitais, a maior parte da população, tem uma disponibilidade hídrica muito menor. E é claro que, a primeiro momento, a gente poderia imaginar que o transporte então, de água, sei lá, da bacia amazônica até as regiões nordeste e sudeste, resolveriam qualquer problema hídrico que eventualmente o Brasil ou até qualquer outro país tivesse. Mas, infelizmente, isso normalmente não é viável, muito devido aos preços para se realizar esse tipo de obra, ainda mais em tão grandes distâncias. E outra coisa que a gente poderia pensar para tentar resolver esses problemas de escassez hídrica seria a dessalinização da água. Mas essa técnica também não é viável, principalmente devido aos seus custos muito elevados e também exige uma grande quantidade de energia, como essas técnicas de osmose reversa que países como Israel realiza. Aqui nesses gráficos abaixo, esse aqui a gente vê muito bem como a distribuição da água doce no mundo ela é muito desigual, concentrada principalmente nas Américas. E esse outro gráfico aqui, de acesso ao abastecimento de água, nos mostra também que a escassez é muitas vezes relacionada a uma questão de infraestrutura, não apenas climática. Porque de 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões aproximadamente não têm acesso ao abastecimento de água, então essa água canalizada que recebem nas suas casas. Todos nós sabemos da problemática hídrica existente no Nordeste, mas também vale ressaltar que o Nordeste, aqui onde a gente vive, também veio passando nesses últimos anos, principalmente a partir de 2014, uma certa crise hídrica, uma falta de água. E as motivações dessa crise hídrica envolvem, por exemplo, uma questão climática. Então, a diminuição desse fenômeno dos rios voadores, então essa quantidade de água que está vindo da bacia amazônica até que o sudeste, ela vem diminuindo conforme se avança o desmatamento, e que vem avançando muito nos últimos 2 anos. E essa menor quantidade de árvores vai diminuir a quantidade de vapor d'água que vai para as nuvens e vai vir menos nuvens com água até o sudeste. Além disso, o consumo aumentou também de água nos últimos anos, principalmente porque houve um aumento populacional aqui no sudeste nas últimas décadas e, consequentemente, mais produtos foram fabricados e consumidos. E muitos produtos que a gente utiliza no dia a dia, mesmo aqueles que a gente não imagina,
também são necessárias grandes quantidades de água para serem feitos. E outra motivação, é claro, a questão do desperdício. Então, a agropecuária, principalmente com a irrigação, joga muita água fora, as indústrias também, e é claro que o consumo residencial também é relevante. E falando mais especificamente do caso da capital aqui do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a gente viu uma certa crise hídrica, principalmente entre 2014 e 2016, muito relacionada a essa dependência da capital em relação ao sistema da Cantareira, que são aquelas represas que abastecem a água ali. E tanto a empresa que administra a Cantareira, a Sabesp, quanto o governo estadual, eles já sabiam que eventualmente poderia surgir uma crise hídrica. E mesmo assim, eles negligenciaram esse fato e acabou dando no que deu. Mas, além disso, a gente poderia ter diminuído esse problema caso a gente utilizasse algum rio de um grande volume d'água, como o rio Tietê, por exemplo. Mas aí vem outro problema, porque esse rio está muito poluído nessa região da capital. Então, a cidade de São Paulo resolveu utilizar o rio Tietê como pinico, e assim jogando esgoto lá, e assim, quando precisou realmente dessa água que estaria ali, simplesmente não pôde utilizá-la. Então, continuando nessa questão aí da poluição das águas, a gente entende aqui a questão da poluição como despejar ou jogar resíduos que podem ser tanto orgânicos em excesso, principalmente esgoto industrial ou residencial, quanto resíduos inorgânicos, que normalmente são tóxicos e muitos não são biodegradáveis. Então, eles se mantêm ali no decorrer do tempo na natureza, prejudicando animais, seres humanos e outros seres vivos, como principalmente agrotóxicos, ali na agropecuária, detergentes das indústrias e muitos metais pesados das indústrias também. Então aqui a gente já vê um exemplo de poluição por detergente no rio Tietê e o rio Bauru, que é muito poluído aqui na nossa cidade, principalmente pelo esgoto. E essa questão de esgoto ou de outros nutrientes em excesso jogados no solo, e que com a água da chuva vão também parar nos rios, podem provocar o fenômeno da eutrofização. Então, na agricultura, por exemplo, o excesso de fertilizante leva para o rio, a partir da chuva, as algas vão acabar se alimentando desses nutrientes, dos fertilizantes, ricos em nitrogênio, e com a multiplicação das algas, elas vão acabar consumindo muito oxigênio presente nessa água, e a falta de oxigênio leva à morte de outros animais, principalmente os peixes dos rios, tornando assim o rio morto. Então, leva à morte do rio. Mas é claro que essa poluição ela não está restrita a rios e lagos, ela também acontece em aquíferos, então essa poluição subterrânea, que são afetados de uma forma semelhante. Então, muitos resíduos ali da agricultura, da pecuária, da mineração, que muitas vezes é pouco falada, ou mesmo resíduos urbanos, vindo de lixões, por isso que lixões são tão criminosos, porque todos esses resíduos vão acabar infiltrando no solo e vão acabar contaminando o lençol freático. E assim, uma água que poderia ser utilizada para o nosso consumo torna-se extremamente poluída. E a poluição, ela também pode acontecer no oceano, sendo o lixo oceânico, como o exemplo da grande ilha de Pacífico, um caso muito emblemático. Então, essa grande ilha ela está presente ali entre o estado da Califórnia e o estado do Havaí, ali nos Estados Unidos, que é uma ilha. E a poluição ela se concentra principalmente por alguns pedaços maiores de plástico e mas muito microplástico também. Então, são praticamente invisíveis. Mas ainda assim, a partir do ciclo da água, eles podem acabar entrando na nossa corrente sanguínea, esse microplástico e de outros animais, e acabar provocando sérios danos cerebrais, em fígado, em vários órgãos. Interessante notar que a maior parte desse lixo eles estão relacionados à pesca, então redes de pesca, anzóis e coisas do gênero, sendo mais ou menos a metade de todo esse lixo. E é curioso saber que, na verdade, por mais que tenha um nome, Grande Ilha, não se forma efetivamente uma ilha, mas sim uma porção ali no oceano com essa grande concentração de plástico. Não dá para você pisar ali, não tem um local, não tem uma terra firme, vamos dizer assim, de plástico que você vai conseguir pisar. Mas isso em nada diminui a grande preocupação ambiental que isso significa, já que vai causar a morte de muitos seres vivos, tanto aquáticos quanto outros também, como aves. Então não só tartarugas também morrem com esse plástico. Aqui é um exemplo de uma ave que consumiu muitos produtos ali oriundos do plástico e acabou morrendo provavelmente por causa disso. Bem, agora que entendemos então quais são as principais maneiras que poluímos os nossos recursos hídricos, também é importante a gente saber como nós impactamos diretamente, né, com essa poluição ou com o consumo de água. E para isso a gente pode utilizar esse conceito bem interessante aqui, que é o chamado de água virtual.
Então, a água virtual, essa é a quantidade de água doce em que a gente utiliza para se produzir algum produto do dia a dia, que pode ser qualquer coisa, um alimento, pode ser um eletrônico, qualquer coisa. Então, aqui, a gente vê como exemplo, 1 quilo de pão, ele vai utilizar 1.600 litros de água. Mas é claro, você pega o pão lá e fala, mas Bruno, mas o pão não está molhado aqui, ó, ele não usa tudo isso de água não, 1 quilo, imagina. Então, é que na verdade ele utiliza esses 1.600 litros de forma indireta. Então, todo esse processo ali, desde você pegar o trigo para fazer o pão, irrigá-lo, e depois todo esse transporte desses materiais até chegar e fazer esse pão, vai se gastar no total 1.600 litros. Mesma coisa, o algodão, para você fazer o algodão do seu lençol. Foi necessário muita água, porque exige muita água para regar o algodão. Então, gasta 10.600 litros um lençol. E um exemplo bem marcante é a questão da carne, principalmente a carne bovina, que ela também vai gastar muita água, porque a gente vai ter que dar ração para esse gado, e essa soja, muitas vezes, da ração, ela já gasta naturalmente uma grande quantidade de água ali na irrigação, e o próprio boi também vai consumir água, e além de outras partes do processo que utilizam também água, dando esse valor gigantesco de apenas 1 quilo de carne gastar-se 15.000 litros. Então, por isso mesmo, reforçando a questão desse termo chamar água virtual, é exatamente porque a maior parte da água não está presente na mercadoria diretamente, e sim de forma virtual, entre aspas. A partir dessa ideia de água virtual, muitos países acabam se aproveitando dessa ideia para poder economizar água, porque no seu país muitas vezes já existe alguma escassez hídrica. Então, a China, por exemplo, ela acaba importando muitos alimentos do Brasil, principalmente soja ou carne. Então, de certa forma, o Brasil está servindo como um exportador de água virtual para a China, enquanto a China está sendo uma importadora de água virtual. Daí, em vez dela mesma, a China, produzir aquela soja e gastar muita água, ela vai acabar utilizando essa água do Brasil. Então, é como se o Brasil estivesse vendendo essa água para a China, mas de forma indireta, por isso que é uma água virtual. E esses produtos agrícolas, né, eles acabam exigindo muita água, principalmente graças à irrigação, muitas vezes até bastante desperdiçado. E outro conceito bem importante quando a gente pensa em impacto hídrico é a ideia de pegada hídrica. E esse termo ele veio exatamente porque quando a gente pensa em pegada, teria a ver com essas marcas que a gente deixa ali, esse impacto que a gente está provocando com essa utilização de água. Ele é um conceito um pouco mais abrangente do que a água virtual, porque ele vai incluir tanto esse impacto causado pela quantidade de água que a gente necessita para fazer aquele produto, então essa água virtual, quanto também outros fatores, como por exemplo a poluição que foi gerada a partir dessa para eu criar um determinado produto, também a localização que eu utilizei essa água. Então, se eu utilizei essa água em um país que já tem uma falta d'água, então uma pegada hídrica maior, o tipo de fonte foi o quê? Foi da água da chuva, foi de água dos rios, e vários outros fatores que incluem nesse conceito. E normalmente a gente usa a ideia de pegada hídrica, principalmente relacionada a um indivíduo, então a gente pode falar a sua pegada hídrica de você ou do seu colega, ou de uma comunidade, de um país. E para vocês diferenciarem bem a ideia de pegada hídrica e água virtual, no geral a ideia de pegada hídrica vai incluir o quê? Tanto esse consumo direto, que a gente usa, então, para banhos, para ligar a torneira, para lavar uma louça, quanto esse uso indireto. Então, o uso indireto tem a ver com a água virtual que está ali presente nos produtos que a gente consome. Então, a gente soma tudo, tanto a água que a gente usa no dia a dia, quanto essa água que está ali escondida em todos os produtos que a gente consome. Aqui para vocês alguns exemplos de países e a pegada hídrica per capita, então por cabeça, por pessoa, por ano. E a gente vê que, no geral, os países considerados desenvolvidos, eles costumam ter uma pegada hídrica maior. Então a gente vê aqui, ó, Portugal e Estados Unidos com uma quantidade de água utilizada por pessoa maior. Mas ainda assim, o Brasil ele tem uma pegada hídrica grande. Tanto que um pouco mais de 2 milhões de litros por ano por habitante dá mais ou menos um pouco mais de 5.500 litros de água por dia. É uma quantidade enorme. É claro que os desenvolvidos eles têm uma tendência de gastar mais água, porque eles são mais ricos, então eles consomem mais produtos, então mais alimentos, mais eletrônicos, mais tudo. Como eles consomem mais coisas, vão precisar de mais água para fazer todos esses produtos. E outra coisa interessante da pegada hídrica que normalmente a sua medição ela é dividida em 3 partes. Então a soma dessas 3 pegadas hídricas, a azul, a verde e a cinza, vai nos dar o valor
total da pegada hídrica de uma pessoa, de uma comunidade ou o que quer que seja. Então a gente vê aqui que a pegada hídrica azul tem a ver com essa quantidade de água que foi retirada tanto de rios, de lagos, quanto de aquíferos, e que não foi devolvida diretamente para aquele mesmo local em que a gente retirou. Já a pegada hídrica verde é aquela quantidade de água utilizada vindo da água da chuva. E é interessante daí de ser calculada, porque uma diminuição dessa água oriunda das chuvas vai, consequentemente, também afetar todo esse ciclo hidrológico local, né, se for retirado em excesso. E por fim, a pegada hídrica mais problemática é a pegada hídrica cinza, que mede essa água necessária para diluir toda essa poluição que foi produzida naquele produto. E assim é interessante essa divisão até para saber, porque se, por exemplo, um determinado produto tem uma pegada hídrica cinza muito elevada, isso é um problema muito grande. Aqui eu vou ressaltar para vocês algo que nem sempre é muito valorizado em livros ou em muitas aulas, que é a questão do uso da água em determinados setores. Então a gente vê que normalmente é focalizado assim, para a gente a questão do uso da água residencial, que devemos economizar a água, e sem dúvidas isso é realmente muito importante, não tem motivos para a gente ficar desperdiçando água, porque ela é um bem escasso em muitos locais, mas também devemos ressaltar que a maior parte da água que a gente consome, ela não vem diretamente desse consumo diário, no dia a dia, e sim de produtos que nós vamos eventualmente utilizar. Então, principalmente da agropecuária, então esses alimentos, principalmente a questão da carne, igual eu disse para vocês antes, a gente usa em dobro, né, para produzir os grãos, depois para alimentar o gado, e aí só utilizar esse animal como um alimento. Além, claro, da indústria, que também vai corresponder a 20%. Então, se a gente somar agropecuária e indústria, vai dar aí cerca de 90% de toda a água que a gente utiliza, em média, no mundo para nossa sobrevivência. Enquanto a residencial seria cerca de apenas 10%. E algumas problemáticas por trás disso é que a agropecuária muitas vezes acaba desperdiçando muita água, igual a irrigação que eu falei para vocês, não é feita de uma forma a economizar, muitas vezes é jogada muita água fora. A água residencial muitas vezes também tem um certo desperdício em encanamentos, muitos furos, é bem comum. E na indústria, muitas vezes tem também a questão de poluição, né? Muitas questões, produtos tóxicos são diluídos na água e assim acabam poluindo rios, lagos, o que quer que seja. Então aqui só um resumo do que eu falei para vocês, mas claro, enfatizando que também é importante a questão residencial, evitar-se o uso irresponsável, tem que se utilizar água com responsabilidade, mas sem esquecer que as indústrias utilizam muita água, então para lavagem de equipamentos, fabricação dos produtos, resfriamento e aquecimento de água, e principalmente a agropecuária, sempre lembrar que ela é o principal responsável, tanto na irrigação quanto os grãos destinados aos animais, agrotóxicos, fertilizantes, que também são grandes poluidores. Agora eu vou mostrar para vocês algumas soluções de todos esses problemas que foram apresentados. E um que merece um grande destaque é a questão do saneamento básico. Então, ter um sistema ali tanto de abastecimento de água tratada, quanto realizar tanto a coleta e o tratamento de esgoto é algo muito importante. Porque, primeiro, claro, para fornecer água de qualidade para as pessoas, assim conseguirem viver com qualidade de vida, e também a questão do esgoto, principalmente para evitar essa poluição de rios. Então, mantermos rios saudáveis e, assim, utilizáveis também para o nosso bem-estar. Mas, se é tão importante assim toda essa questão do saneamento básico, então por que isso nem sempre acontece? Bem, os motivos são principalmente a questão de altos investimentos, porque é muito caro ter uma estação de tratamento de água, de tratamento de esgoto, e também tem uma questão eleitoreira por trás, porque muitos políticos não investem muito forte nessa questão, principalmente de encanamentos, de estação de tratamento de esgoto, porque não é algo que dá diretamente muitos votos. Então, porque não é uma obra ali que você consegue realmente mostrar para as pessoas. Porque encanamento fica embaixo da terra. Então, eles não estão preocupados em investir nisso, porque não vai dar votos. Então, isso acontece tanto na questão do esgoto, quanto nas próprias tubulações para chegar ali no encanamento que chega a água na sua casa. Então, muitas vezes eles jogam muita água fora, esses encanamentos, porque tem muitos furos, são antigos. Então, cabe a nós, a comunidade, a cobrar desses políticos alguma ação quanto a isso. Outra ação, sem dúvidas, muito importante, principalmente porque é o setor agropecuário e o setor industrial que mais consomem água, então eles também são os que mais precisam diminuir esse desperdício, porque eles desperdiçam muita, mas muita água. Então eles precisam, claro, e a gente como comunidade precisa cobrá-los de reutilizar a água quando possível, principalmente as indústrias,
E a questão agrícola é também importante eles utilizarem técnicas de irrigação que gastem menos água. Então, um exemplo é a técnica de gotejamento, que evidentemente exigem alguns gastos maiores para o agricultor, mas que são importantes para evitar esse gasto excessivo de água ali. Então, ela vai gotejando água em cada uma das plantas ali, exigindo menos água do que um aspersor comum. Claro, a gente também, como comunidade, deve cobrar a redução de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura, que lembra lá, tanto agrotóxicos quanto fertilizantes vão também afetar os corpos d'água, tanto subterrâneos quanto rios e lagos. E na questão urbana, a gente também deve buscar sempre a destinação correta de lixos, então evitar a presença de lixões, porque os lixões, aquilo que eu falei para vocês, muitas substâncias tóxicas vão se infiltrar e vão chegar no lençol freático. E é claro que a gente também pode incentivar o uso de cisternas para captação de água da chuva, principalmente nas residências, e assim economizar a água necessária para ser puxada da rede de abastecimento, já que essa água da chuva pode ser utilizada ali para limpeza, para o dia a dia. E por fim, eu quero ressaltar aqui para vocês que as ações sociais individuais, elas são sem dúvidas importantes, então a gente deve sim fechar a torneira ao escovar os dentes, no banho ou em qualquer outra medida ali no dia a dia, mas apenas elas são insatisfatórias. A gente não vai conseguir resolver esse problema da água apenas com as pessoas economizando. Então, por isso mesmo, a gente tem que cobrar também os setores industriais e a agropecuária. E assim, é importante essas medidas de caráter sociopolítico. Então a gente deve cobrar essas empresas, deve cobrar os políticos. Devemos estar ali realmente engajados em toda essa questão política para poder, assim, exigir um melhor tratamento aos nossos recursos hídricos, que são extremamente valiosos, já que são essenciais a todos. Então, algumas coisas que podemos fazer é o quê? Pressionar essas indústrias, esses agricultores, esses pecuaristas, tanto realmente cobrando eles ali diretamente, protestando quando eles estiverem fazendo realmente medidas que vão contra essas práticas ambientais mais corretas. Ou mesmo até a questão da propaganda negativa é algo muito importante, porque nenhuma empresa gosta de propaganda negativa, porque isso normalmente é ruim para os negócios, então também é sempre uma ferramenta. E é claro, o boicote é um produto. Você simplesmente deixar de consumir um produto e fazer campanha para isso demonstra, de certa forma, a sua insatisfação. E isso leva muitas empresas a mudarem os seus hábitos. E claro, como eu disse para vocês, pressão ao poder público, temos que pressionar nossos governantes a exigi-los saneamento básico, preservar os recursos hídricos. Mas também existem algumas outras medidas individuais ou comunitárias que a gente pode ali fazer, como, por exemplo, priorizar alimentos locais, alimentos sustentáveis, né, os orgânicos. Mas é interessante essa questão dos alimentos locais, porque se a gente for pensar, alimentos que vêm de muito longe, eles vão inevitavelmente acabar se utilizando mais água e causar um maior impacto ambiental também, porque vai ter todo esse transporte para chegar até você, né? Imagina, um produto que vem lá do outro lado do mundo, ele gasta muito mais, tudo. Então, priorizar alimentos locais, eles são com certeza uma boa alternativa. Ainda mais que nem sempre, porque orgânicos são mais caros, então nem sempre a gente vai conseguir ter acesso a eles. Mas alimentos locais muitas vezes são mais baratos e mais fáceis de se conseguir. E, como eu já falei para vocês, é com certeza interessante a eliminação ou o menor consumo de carne, preferencialmente a eliminação, porque realmente a questão da carne, principalmente a carne bovina, é realmente preocupante, porque a gente usa uma quantidade absurda para a produção da carne, então você simplesmente não consumi-la, ainda mais na quantidade que normalmente a gente consome aqui no Brasil e em vários outros países, é uma forma aí da gente dar uma aliviada aí, tanto nas questões hídricas quanto nas questões ambientais, que a gente vai falar em outras aulas também. E é claro, reduzir não só a questão da carne, mas outros produtos no geral, porque é normal, todo mundo já comprou alguma vez na vida algum produto que não precisava, um produto supérfluo. Então muitas vezes a gente precisa parar para pensar se a gente realmente precisa daquele produto. Às vezes a gente só compra por impulso, tentar realmente combater isso, né, no dia a dia. E evitar principalmente descartáveis também, né? A gente utiliza uma vez, aquele produto teve um impacto ambiental, um impacto hídrico, então é importante ter consciência dessa questão da pegada hídrica. E assim a gente vai conseguir provavelmente garantir um futuro com recursos hídricos mais saudáveis do que o que a gente tem atualmente. Então, eu encerro a parte teórica aqui. Agora eu vou fazer com vocês
duas questões de vestibular e deixar uma como sugestão para vocês. Então aqui, essa questão do Enem, ela fala aqui um pouco sobre o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, que passa lá na região de São Paulo, e aí ela nos diz para avaliar se as ações apresentadas abaixo são ou não adequadas para reduzir a poluição desses rios. Então eu vou ler aqui com vocês as 3 afirmações, e aí vocês tentam responder e depois eu dou a resposta. Então vamos lá, ó. A primeira afirmação. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos industriais. Segundo, investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para os rios poluídos. Então, transposição é aquela ideia que eu já falei em outras aulas para vocês, esse desvio das águas dos rios para mananciais, entendam-se aqui como qualquer fonte d'água, lagos, nascentes de rios. E a última questão é implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgoto. Quais dessas 3 frases são verdadeiras e quais são falsas? Dá um pause aí no vídeo e tenta responder. Então, respondeu? Então vamos lá para a resposta. Bem, a primeira afirmação, investir em mecanismos de reciclagem da água nos processos industriais? Bem, com certeza, essa frase é verdadeira, porque eu reutilizar essa água, e a indústria utiliza muita água, vai acabar diminuindo esse impacto hídrico, essa quantidade de água que vai ter que ser retirada a mais da natureza. Então é importante. 2. Investir em obras que viabilizem a transposição de água de mananciais para os rios poluídos. Então eu vou simplesmente desviar essa água que tem no manancial, ali num lago ou numa fonte que está limpa, para um rio poluído. Então eu vou jogar água limpa, desviar e jogar no rio poluído? Não, essa aqui então está errada, porque não faz sentido isso. Eu vou poluir mais água ainda? O objetivo é diminuir a poluição, não aumentar. Então a 2 está incorreta. Então vamos a 3. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgoto? Corretíssimo, com certeza. É algo muito importante e que muitas vezes não é feito porque é muito caro e tem essa questão eleitoreira que eu falei para vocês. Mas é algo muito importante para evitar, principalmente, que a gente jogue água suja no rio, né? Então, por isso que a resposta é a letra C, que está correta apenas a 1 e a questão 3. Agora aqui a questão 2. Ele fala um pouco para vocês sobre água virtual e daí uma tabela falando de alguns produtos, quanto é necessário de água. Então, vocês podem ver, o couro bovino gasta 8.000 litros, enquanto no geral produtos de origem vegetal eles têm uma tendência a gastar um pouco menos. É que aqui ele não está mostrando em quilos, né? Mas tem também alguns produtos de origem vegetal que gastam bastante, como o próprio algodão e o arroz, que exigem áreas alagadas, então também gasta muita água. Mas enfim, aí a pergunta é: considere que os países desenvolvidos apresentam elevado consumo de água virtual por habitante. Aí indique 2 fatores para esse nível de consumo, justificando cada um deles. Então tentem pensar em 2 fatores, ou escrevam, ou pensem mentalmente, e aí eu já dou as respostas. Dá um pause aí. Beleza, respondeu? Então vamos lá. Bem, o principal fator tem a ver diretamente com a renda desses países, certo? Porque são países desenvolvidos, são países ricos. Então, consequentemente, a sua população vai ter uma renda maior. E como eles têm uma maior renda, eles vão conseguir comprar mais produtos no geral, né? Alimentos e produtos industrializados. E assim vão ter, consequentemente, um consumo de água virtual maior, né? Porque para produzir esses produtos gasta-se muita água. E um segundo fator é que os países desenvolvidos eles vão ter sempre um setor industrial muito forte, então vão ter sempre uma grande produção ali fabril, e isso também vai exigir um grande consumo de água. E normalmente a sua população acaba consumindo mais alimentos também do que a população de países subdesenvolvidos, né, mais pobres. E assim a agricultura e a pecuária, como também exigem uma grande quantidade de água, vão acabar aumentando esse consumo de água virtual, se somar no final, né? E assim a pegada hídrica deles também tem a tendência de ser maior. Essa é a resposta da 2. Aí a questão 3 eu vou deixar como sugestão aí para vocês tentarem responder. E no plantão a gente tira as eventuais dúvidas. Então por hoje é só, pessoal. Então semana que vem a gente vem e volta com conteúdo novo. Bons estudos e até mais.